Vamos começar pelo Heleno. O que você tem aí para nos mostrar, para a gente poder fazer a análise? Só de maneira geral, todos os advogados estão trabalhando no sentido de desqualificar a delação do Mauro Cid. Não serve para nada, citando a Veja várias vezes, a Veja fez várias matérias. Quem foi a fonte da Veja? Claro que, né, os advogados que hoje estão aí acusando o Mauro Cid. A Veja deu várias matérias falando que o Mauro Cid mentia, tal. Claro, enquanto dava capas do Eduardo Bolsonaro, do Tarcísio, capas do próprio Bolsonaro, a chamada, eu me lembro, o candidato sou eu, um troço assim. Agora, eles estão colhendo o resultado disso. É curioso que você planta na Veja, a Veja publica, depois se colhe de volta num julgamento como esse, como se a Veja tivesse publicado aquilo no ar, ou fruto de uma apuração séria, né? Na verdade, esses mesmos advogados cederam esse material para a Veja, e depois eles estão usando limpinho. É como lavagem de dinheiro, é lavagem de prova, lavagem de depoimento. Passou pela lavanderia da Editora Abril. Nem sei se a Veja ainda tem Editora Abril. A Editora Abril não existe mais, né? Passou pela lavanderia da Veja, da Folha, do Estadão. Agora eu posso mostrar esse material fraudulento. Genial, genial. Qualquer semelhança com a Lava Jato não é só coincidência, é mera semelhança mesmo. Vamos lá, Pedrão, solta aí para a gente ver, meu cara, por favor. Tem essa fala do advogado do Heleno falando a respeito, questionando o Alexandre de Moraes, chamando ele de juiz inquisidor, perguntando se ele é juiz inquisidor. Vai lá. O segundo ponto da minha fala é pela nulidade do sistema acusatório e ao direito ao silêncio. E aqui, excelências, eu começo com um ponto bem sensível, que são as perguntas realizadas no dia dos interrogatórios. Vejamos, excelência, que aqui se trata das perguntas diretas. Nós não pegamos, por exemplo, quando o Ministério Público faz uma pergunta e o ministro relator se aproveita para fazer uma pergunta em cima, ou seja, que são perguntas originadas diretamente do ministro relator e diretamente do Ministério Público. Nós temos 302 perguntas do ministro relator contra 59 da Procuradoria-Geral da República. E aqui, excelências, muito se indaga, mas somente perguntar a mais não quer dizer que houve uma violação propriamente. O juiz também pode produzir provas. Mas aqui nós temos um fato curioso. Uma das testemunhas arroladas, o senhor Valdo Manuel de Oliveira Aires, foi indagado pelo ministro relator a respeito de uma publicação dele nas redes sociais que não consta dos autos. Ou seja, nós temos uma postura ativa do ministro relator de investigar testemunhas. Por que o Ministério Público que não fez isso? Qual o papel do juiz julgador? Ou é o juiz inquisidor? O juiz é o imparcial, o juiz é o afastado da causa, porque o magistrado tem a iniciativa de pesquisar as redes sociais da testemunha. Não que o ponto não seja relevante, pode às vezes ser relevante, mas quem tem a iniciativa probatória, a quem compete o ônus da prova? Kiko? Esse é o cara falando aí, né, com a acusação do ministro Alexandre de Moraes de ser, como eles mesmos dizem, o relator, o juiz, o promotor, etc. e tal. Esse é o advogado X-Tudo que lembrou aí. Sim, ou seja, ele já vazou, não ficou para o almoço por motivos óbvios que ele tinha que se abastecer de calorias. Mas essa acusação que está casada, a gente precisa entender isso, com o que está acontecendo nesse momento lá no Congresso, com o depoimento do tal do Eduardo Talhaferro. Tá? Tudo isso vai para as redes sociais, já está nas redes do Eduardo Bolsonaro, nas redes do Carlos Bolsonaro, do Flávio também, que estão repercutindo as colocações dos advogados, especialmente desse aí, e do Dr. César, que é o advogado do próprio Bolsonaro, um deles, né, que os dois falaram hoje, de modo a transformar tudo num bololô e tentar desqualificar, claro, o trabalho do Supremo Tribunal Federal e do ministro Alexandre de Moraes. Manda ver mais um vídeo aí que você pegou aí, Pedro, do Heleno, e depois nós vamos passar os do advogado do Bolsonaro também. Solta. Esse aqui é o advogado do Heleno falando sobre, tentando descolar o Heleno do Bolsonaro. Vamos lá. O Heleno foi uma figura de destaque. Em general, ele foi uma figura política importante, tanto para a eleição quanto para o governo. Mas este afastamento é comprovado.
este afastamento da cúpula decisória. E por mais que tente o Ministério Público falar, mas a cessação não foi completa. Mas é óbvio, se a cessação fosse completa, ele teria saído do governo. Tanto que ele continuou no GSI, exercendo as funções do GSI. Como bem dito aqui pelo próprio chefe da Segurança Presidencial, o diretor da Segurança Presidencial, ele perdeu influência. Então, com as mais forçosas vênias, mas está claro, comprovado, a rodo, já diriam na minha terra, esse afastamento. O Heleno foi uma figura de destaque. O general Heleno foi uma figura política importante. Nesse corte, então, Kiko, ele defende aí que o Heleno não tem relação com a cúpula decisória. Cada um vai abandonando, né? Que nem o advogado ontem que ia entregar cigarro pro Bolsonaro, né? Não sei se cada um vai abandonando, mas no caso do Heleno, o Heleno está tentando se distanciar do Bolsonaro, dizendo que foi colocado de lado. E essa é parte aí da defesa. E ele tenta falar que o general Heleno, em determinado momento, foi trocado por outras pessoas e não tinha mais poder nenhum. É tudo cascata, mas o principal é isso. Esse sujeito aí, nós estamos fazendo piada a respeito dele, do fato dele almoçar 3 vezes por dia, ele faz uma acusação grave ao ministro Alexandre de Moraes, na tribuna, que é para encher as redes sociais exatamente dessa ideia de que o ministro Alexandre de Moraes não tem condições de tocar esse processo. O cara trabalha parte para o cliente, mas muito mais para encher o algoritmo das redes e tentar desmoralizar perante a opinião pública e perante o Congresso também, num momento já delicado, em que há uma situação com o Centrão bastante difícil, o Rei Aragão vai falar disso daqui a pouquinho, que é parte também do que a gente entende como guerra híbrida. Quando esse advogado faz isso, extrapolando, claro, o papel do causídico, você vê aquele último lá, um cara sóbrio, é um cara que, com todas as groselhas que ele conta para defender o cliente dele, não ataca os ministros. Esse outro tem outro perfil. É que nem aquele Jeffrey Chiquini lá, que é o advogado do Felipe Martins. É outro perfil, é militante de extrema-direita, que vai aí exatamente para fazer espuma nas redes sociais.